E aí pessoal, eu sou o professor Rogério Fernandes e essa é a aula de ecologia. Nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos básicos desse conteúdo que é bem legal, vocês vão adorar. Então agora, olho aqui no celular que eu vou te explicar tudinho aqui no papel. Segue comigo. Quando a gente vai conversar sobre biologia, uma das palavras que talvez seja a palavra mais importante desse assunto é essa aqui, ó. É a interação. Estamos falando de uma ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si. Bactérias com protozoários, protozoários com plantas, plantas com animais, animais com plantas, enfim, todos os reinos em si convergindo, conversando para o mesmo ponto, a interação. E como é que são as consequências, naturalmente, dessa integração. Então vamos lá, vamos ver alguns conceitos básicos que são fundamentais para que a gente possa trabalhar esse conteúdo. Começando então falando de níveis ecológicos. Quais são os níveis ecológicos que nós temos que aprender, saber lidar aqui na ecologia? Começando pelos conceitos que nós chamamos de espécie. O que é uma espécie? Uma espécie é um conjunto de seres morfofisiologicamente semelhantes e, mais do que isso, que são capazes de reproduzir entre si. Por exemplo, se nós tivermos um cavalo e esse cavalo cruzar com um burro, nós sabemos que ele vai dar um ser que nós chamamos de mula. A pergunta, mula é uma espécie? A mula não é uma espécie. Por quê? Porque se eu cruzar uma mula com outra mula, ela não vai dar uma mulinha. Para a gente ter mula novamente, nós temos que cruzar cavalo com burro. A mula é um animal estéril, ela não é capaz de gerar descendentes férteis. Por isso, mula não é considerada uma espécie. Espécie humana, cães, gatos, figueiras, mangueiras, abacateiros, gramíneas, Sclerichia coli, Amanita muscaria. Essas são espécies, porque nós sabemos que elas são capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Pois muito bem, o conjunto de animais de uma mesma espécie forma o que nós chamamos de uma população. População humana é um exemplo clássico, né? População de leões, população de guepardos, população de hienas, população de gramíneas, população de abetos. Então nós temos populações de seres da mesma espécie. Um conjunto de populações interagindo entre si vai nos dar uma comunidade. Uma comunidade nós podemos encontrar quando numa casa, por exemplo, numa casa de grande porte, num sítio, uma população de cavalos, uma população de suínos, com uma população humana habitando, com uma população de árvores da mesma espécie, com uma população de piolhos, carrapatos, por que não? Então, uma comunidade é isso, é um conjunto de populações. Esse é o conceito de uma comunidade. Seguindo a partir daí a comunidade, nós temos um ecossistema. Então, quando nós falamos de ecossistema, nós estamos falando de um conjunto de comunidades. E aqui eu quero me deter um pouco mais para falar, tá? Porque um conjunto de ecossistema nos dá um conceito que nós chamamos de biomas. E aí nós temos que saber distinguir, né? Por quê? Porque um bioma é feito de diversos ecossistemas, de menor porte, de uma área geográfica bem menor. Mas um conjunto de ecossistemas forma um bioma. Eu vou pegar aqui um exemplo de um bioma mundial. Só para exemplificar para vocês, nós temos 5 grandes biomas terrestres mundiais, tá? Eu vou pegar um aqui, vou pegar os campos. Nós sabemos que um exemplo desse bioma mundial campos, especificamente falando, são as savanas, os cerrados. Vamos pegar um exemplo brasileiro então, o cerrado. O cerrado é um representante do bioma campo dentro do Brasil. Mas nós sabemos que o cerrado brasileiro ele é muito amplo. Ele é uma área gigantesca. Então nós sabemos que dentro dessa área gigantesca existem pequenas variações. Tem alguns locais que passam rios, tem alguns locais que tem lagoas, tem alguns locais que são áridos, tem alguns locais onde o solo tem uma irregularidade maior. E é claro que dependendo da região, nós vamos ter locais que se diferenciam entre si dentro de um mesmo bioma, formando pequenos ou menores áreas que nós chamamos de ecossistemas. Perfeito? Então,
os ecossistemas formam biomas. Um dos exemplos que eu coloquei aqui foi os campos, mas eu poderia ter colocado aqui taiga, tundra, floresta de coníferas. Eu poderia ter colocado aqui os desertos. Eu poderia ter colocado aqui as florestas tropicais, que são os grandes biomas terrestres mundiais. Muito bem, seguimos aqui nos nossos conceitos. Um conjunto de biomas formam biociclos. O que são biociclos? Biociclos, nós temos 3 grandes biociclos terrestres. Os biociclos da água doce. Nós temos aqui os biociclos marinhos, dos mares, que daí é uma água salgada, é um ambiente completamente diferente, apesar de ser um ambiente aquático. E nós temos também os ambientes, ou os biociclos terrestres, cujo o exemplo eu acabei de dar aqui em cima quando nós falamos de campos. Né? Então, os biociclos terrestres, que nós chamamos de epinociclos, são os grandes biomas terrestres mundiais. Mas nós temos os liminociclos e nós temos o talassociclo, que são que se complementam então no que nós chamamos, todos eles somados, liminociclo, talassociclo e epinociclo formam o que nós conhecemos como planeta Terra, que são ou que é a biosfera terrestre, certo? Então, esses são ou essas são os níveis ecológicos que nós precisamos trabalhar aqui. Sabemos que o planeta precisa de energia para se desenvolver. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre esses 2 conceitos. Qual é o segundo, né? Acabei me antecipando. O primeiro é energia. Eu coloquei em amarelo aqui, não se preocupe, eu vou colocar em laranja para complementar, para ficar melhor a visão de vocês aqui na folha. Energia. E nós temos um outro parceiro aqui desse conceito que é energia, que nós chamamos de matéria. Energia e matéria. Muito bem. A energia, ela é não cíclica, ou seja, acíclica. Diferente da matéria, que é cíclica. Nós aprendemos tanto, né? Desde lá das ciências do ensino fundamental, de reciclar a matéria, daquelas aulas de reciclagem, na brincadeira do ensino fundamental. A gente sabe que a matéria ela é ciclada. A renovação, o reuso, a reutilização da matéria. O carbono que está no ar vai ser absorvido pela planta pela fotossíntese, que vai ser a alimentação do herbívoro, que vai ser a alimentação do carnívoro, que morre, que decompõe, que vai para o solo, que a bactéria decompõe e leva para... Então, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, todos os elementos do nosso planeta, toda a matéria do nosso planeta, ela é cíclica, diferente da energia. Uma vez que a energia é absorvida pelas plantas através da fotossíntese, e uma vez que a planta utiliza essa energia para se desenvolver, essa energia se perde e nunca mais volta. Ela tem que voltar novamente pelo mesmo meio. A energia que eu estou liberando aqui falando para vocês, ela está se dissipando na forma cinética, na forma de calor. Essa energia eu preciso repor através da minha alimentação. E de onde é que vem essa energia? Do Sol. O Sol passou energia luminosa para a planta, que transformou em energia química, que foi passada para o herbívoro, que eu comi. Eu comi boi, eu comi carne. Sei que muitos não comem, respeito. Mas a forma de eu me alimentar comendo carne ou comendo legumes é a forma que eu tenho de absorver a minha energia, que esse ser vivo absorveu de outro ser vivo, que absorveu do Sol. Uma vez que eu perco essa energia, ela nunca mais volta. E é importante a gente ter esses 2 conceitos em mente. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de ecologia, alguns conceitos básicos. Seguimos falando mais sobre isso nas próximas aulas. Muito obrigado, um grande abraço. Façam as perguntas que eu respondo assim que possível. Até mais.